Olá pessoal, que viva Jesus no seu coração e que a alegria de Deus possa contagiar a sua casa e encher toda a sua família. Que Deus abençoe você. Você já conferiu se você é inscrito aqui no nosso canal? Se inscreva, continue inscrito, porque todos os dias, de segunda a sexta, uma mensagem nova para abençoar a sua vida. E hoje o assunto está lá em Gênesis, no capítulo 3. Com um título pouco forte. O título é A Queda do Homem. Aquele momento em que Adão e Eva comeram do fruto que não era para comer, e por causa disso, o relacionamento que eles tinham com Deus foi estremecido, a aliança foi quebrada e eles foram expulsos do jardim. Por que eles não podiam comer do fruto? Qual era o problema comer do fruto? O que significa quando Deus falou do dia que comer ou quando comer vocês vão morrer? Essas dúvidas nós vamos tirar aqui nesse vídeo, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: tudo que Deus proíbe o homem de fazer ou praticar não é para nos privar de alguma coisa, é para nos proteger. Por exemplo, se você fala para o seu filho para não brincar com faca, você está protegendo. Se você fala com ele para tomar cuidado ao subir em altura, você está protegendo ele. Quando você fala não sai na rua sem a companhia de um adulto, você está protegendo ele. O seu não é proteção. E se a gente não entender isso, a gente não consegue entender por que Deus proibiu comer do fruto. O fruto do conhecimento do bem e do mal foi uma árvore que Deus criou e deixou no meio do jardim para que este fruto fosse um termo entre Deus e o homem, fosse um limite da aliança, no sentido seguinte: o homem tinha liberdade até ali. O homem, digo, o ser humano podia ir até ali, porque quando Deus constrói o homem, Deus cria o homem, cria ele com muita liberdade, com muito poder e autoridade. E tinha que ter um limite para que o homem não se perdesse. E a perdição do homem seria quando ele cruzasse aquele limite. Tanto é só você ver como é que está a humanidade hoje. Porque o pecado entrou no mundo. Então o que acontece? Quando Deus falou não coma, Deus quis dizer o seguinte: se vocês continuarem me ouvindo, me obedecendo, me servindo e se relacionando comigo, vocês vão ter uma vida feliz e eterna, todos os dias da vida de vocês. Só que eles não resistiram à tentação, comeram do fruto. Não só que eles não morreram, bispo, morreram. Porque o peixe, se for tirado da água, morre. A planta, se for tirada da terra, morre. E o homem, se for tirado de Deus, também ele morre. A nossa vida natural, a vida biológica, ela não é perdida por não termos um relacionamento com Deus. Mas a nossa vida, ela tem um limite, ela se encontra com a morte quando a gente não se relaciona com Deus. Porque a única forma da gente passar da morte do corpo para a vida eterna é se a gente se relacionar com Deus. Mas na desobediência isso não acontece. Na falta de compromisso e de obediência à palavra isso não acontece. Só que por causa do sacrifício de Jesus, por causa da aliança que Deus fez com Jesus para salvar a humanidade, nós podemos reverter essa situação. Voltarmos a viver, vivermos nos limites e nos termos de Deus, para que nós possamos viver dentro dessa aliança e sermos abençoados. Adão e Eva não estão mais vivos hoje para que eles possam consertar esse erro. Mas nós hoje, pela misericórdia, estamos vivos, estamos bem, para podermos consertarmos os erros que podem ter nos atrapalhado ou podem estar nos atrapalhando de ter essa aliança, esse compromisso com Deus. O Éden, o jardim, nós não temos mais acesso a ele hoje, mas a gente tem acesso à presença de Deus. A gente tem acesso ao nome de Jesus, a gente tem a Bíblia e o Espírito Santo.
para que a gente possa, através desse relacionamento, dessa comunhão com Deus, viver muito bem e abençoado nessa terra, e quando o fim da nossa vida biológica chegar, a gente possa passar dessa morte biológica para a vida eterna. Hoje Deus, através dessa mensagem, está querendo dizer para você, Ele tem vida para te dar, Ele tem paz para te dar, Ele tem prosperidade para te dar, mas para isso você tem que voltar ao projeto inicial, a viver debaixo da palavra, a viver debaixo da obediência, a crer no que Ele diz, não tocar no que Ele falou para não tocar, não fazer aquilo que Ele falou para você não fazer, você está entendendo? Obedecer a Ele, porque você vai viver em comunhão com Ele, abençoado todos os dias da sua vida. Adão e Eva cometeram um erro que hoje pode estar fazendo alguns de vocês sofrerem. Mas o acerto de Jesus pode trazer a felicidade de Deus para a sua vida. Então não viva no erro, não viva na desobediência, não viva comendo do fruto proibido, do pecado, da rebeldia, de tudo que não presta. Se alimenta da verdade, se alimenta da palavra, se alimenta do que vem de Deus, porque aí está o segredo da vida abençoada nessa terra e da vida eterna lá no céu. Amém? Que o Senhor abençoe você, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você seja cada vez mais iluminado, para que as bênçãos de Deus possam se fazer presentes sobre você e sua casa todos os dias. Eu mando essa bênção para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Se você precisa de ajuda para voltar para Jesus, se você precisa de ajuda para se libertar do pecado, se você quer ajuda para mudar de vida, me chama aqui nos comentários aqui embaixo. Eu vou te dar um número de WhatsApp para que a gente possa conversar. Se você já tiver meu WhatsApp, pode me chamar, que a gente vai conversar, porque eu estou aqui para te ajudar, porque você nasceu para viver e vida é só com Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo no seu coração, até uma próxima oportunidade e fique com Deus.